Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da Fé. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela sintonia, obrigado pela conectividade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque nós estamos caminhando na série Carta de Tiago e tem sido uma série abençoada. Temos aprendido em cada programa e o tema de hoje será o controle da língua. Será que você consegue ter esse controle? Será que você consegue refrear a sua língua? Pois é, para falar sobre este tema, a gente vai conversar hoje com convidados especiais, né? Como sempre, Michele Gomes, João Paulo Gouveia e o nosso convidado missionário pastor internacional, Carlos Pelerran. E desde já eu quero agradecer a você pelo carinho, pela audiência, você que nos acompanha pelo site rtmbrasil.org.br, para você que está conectado também pelo aplicativo que você baixa gratuitamente na sua loja virtual, o aplicativo para o sistema iOS e também para o sistema Android. E, claro, para você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, youtube.com/RTMBrasil. Você participa enviando mensagens, comentando sobre o tema. E hoje não vai ser diferente, não é, Michele Gomes? Boa tarde. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, pastores. E boa tarde para você que está ligadinho, acompanhando mais um episódio dessa série da Carta de Tiago, uma série que realmente mexe com a gente, faz a gente refletir sobre muitas coisas. Hoje, um tema um tanto quanto polêmico, difícil. Falo por mim, gente. Muitas vezes eu solto algumas coisas, aí eu lembro do versículo: Senhor, bota guardas na minha boca. Porque a gente está falando sobre o controle da língua. Que desafio. Então, eu quero que você comente também. Coloque aí no nosso WhatsApp como que esse estudo tem mexido com você, o que você está aprendendo. Você leu o capítulo de hoje? Hoje, esse texto, né, esse estudo, está lá no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. E lembrando-me que a gente está usando a Bíblia de Estudo Rota 66 como referência. E claro que essa Bíblia, ela está em promoção na nossa loja. Se você acessar agora loja.rtmbrasil.org.br, você vai ter um desconto super especial, um preço acessível, um preço que cabe no seu bolso. Nós temos essa edição, que é o preto com prata, mas também nós temos o caramelo, que está nas mãos da nossa querida Michele Gomes, opções para você adquirir a sua Bíblia de estudo. E também nós temos o comentário bíblico de Tiago, a Carta da Sabedoria, que é o livro do professor Itamir Neves, o comentário bíblico do professor Itamir Neves. Né, Mi? É isso aí, gente. Então, mais uma opção para você aprofundar aí os seus estudos nessa carta de 5 capítulos, mas com muita coisa assim para a gente pensar, estudar e refletir. Realmente é uma carta bem prática, bem impactante. Então participe, tem o nosso WhatsApp, se você está assistindo pelo YouTube, salva o nosso contato, 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456, e lá no chat comenta também. É importante que vocês compartilhem o link deste episódio para que alcance mais pessoas. Estamos na reta final de alcançar nossa meta de 100 mil inscritos. Faça parte dessa divulgação para que a rádio alcance cada vez mais pessoas. A gente já tinha falado nos episódios anteriores, no episódio anterior sobre fé e obras, né? A importância da gente realmente, se doar, investir nesse ministério para que essa palavra transforme corações. Eu queria fazer uma correção aqui, ou pelo menos aproveitar os nossos estudos para mostrar que a gente não só tem aprendido no mundo das ideias, a gente tem aprendido na vida material, não é? Na prática. Jesus é pedagógico. Na prática, a gente tem aprendido esse estudo e quanto é importante realmente para esse momento. Olha, Deus escolheu direitinho, porque a gente passa por cada coisa. E o grande negócio é esse. Não fica só no mundo das ideias. Se a gente não materializar isso, não serve para nada. Entendeu? E a gente tem aprendido aqui na marra o que Tiago está ensinando para a gente. Pois é, eu vi uma vez um filme, eu acho que é o Todo-Poderoso
né? Com Jim Carrey. Um. Que o cara fala assim, se você quer paciência, então Deus vai te dar situações para você testar a sua paciência. Não é isso? É isso aí. E é exatamente isso. Ele vai materializando as coisas na nossa vida, a gente vai aprendendo não só no mundo das ideias. No mundo das ideias, tudo é bonito. Quando vem para a vida real, aí você fala, uau, peraí, deixa eu pôr em prática aquilo que eu aprendi. Isso é fé, de verdade. Quando você põe em prática aquilo que você ouviu, aquela ideia que você tem, aquela ideia que você foi ensinado. Ou seja, temos que usar aquelas duas palavrinhas, beleza e paciência. Se tudo der certo, beleza. Se não der certo, paciência. Boa tarde. Ele tá com a frase de efeito ultimamente. Ele tá. Eu falo pra ele, mano. Arrasta pra cima aí que ele tá nos cursos. livro de coach, velho. Nossa, com essas frases de efeito, assim, vai. Boa tarde, Pelerran. Boa tarde, um prazer estar aqui. Um tema desafiador, né? Cuidar da língua, acho que é algo que a gente sofre até hoje. Falando com o JP esses dias também, é algo que no campo missionário também tem sido uma luta. Acho que principalmente quando a gente fala entre irmãos, né? Então, acho que vai ser um dia de alta análise para todos nós aqui. Agora, JP, a língua é o órgão que mais dá trabalho, é o mais perigoso de todos os órgãos? Do lado do bolso, né? Se você não tiver pedra no rim, nem na vesícula, e nem é gordinho para ter o fígado adiposo, né? Talvez esse seja o órgão mais doloroso. Porque falaram que dor de pedra no rim dói muito, né? Você tem experiência para dizer isso aí. Isso que eu ia perguntar. É que eu sou assintomático. É que você tem prática. Já que estamos falando de prática, você tem prática em pedra Eu sou nos rins. assintomático. Eu já expeli pedra de 1 centímetro, não senti nada. Gente. Só ouvi batendo assim. Pac! Eu falei, Fazer um Highlander, né? Rapaz! E era uma pedra de 1 centímetro, tem guardada num potinho. É meu troféu. Você já viu o potinho que eu tenho todas as pedras? Sua Só coleção de da pedrinhas. segunda e da última. Era quase Só um das ourives últimas. guardando suas Entendeu? pedras preciosas. É 1 quilo de pedra. Bom, mas o texto aí é óbvio, ele está seguindo uma sequência muito lógica, né? Da fé materializada, né? Então agora ele está falando, e aí talvez valha a pena a gente esboçar todos os sentidos da língua, porque a gente está aqui falando de língua e as pessoas já focalizam em um ponto específico: fofoca. Né? Primeiro que crente não gosta de fofoca, prefere baleia, né? Entendeu a piadinha? Que piada. Fofoca, baleia. Eu achei que você ia falar que crente não faz fofoca, crente compartilha pedido de oração. Eu já tô até imaginando os comentários no nosso Exatamente. chat. O outro é crente não faz fofoca, pede oração. É isso, a gente compartilha. Essa eu já ouvi. Contando isso aqui. Mas é pra orar. Pra orar. Né? Fofoqueiro miserável. a grande questão para nós é que a gente está focado só nesse lugar. E a gente vai ver durante o texto todo que Tiago está abordando outros aspectos. A fofoca é um problema, mas ele está falando daquele que se gaba, entendeu? Aquele que fala que é melhor. Aquele que se põe numa posição que é melhor. Tem gente que está conversando com a gente e não consegue refrear a língua e você vira e fala assim, a gente até falou isso outro dia, tô com dor numa perna. E o cara fala, tô com dor nas duas, inclusive no ombro. É verdade. Entendeu? Aí você Competição fala assim, de doença, né? aí o cara fala, tem não, mesmo. mas é que eu rompi o manguito. O cara fala, eu bati a cabeça, tive um traumatismo craniano, fiquei 6 meses em coma. Aí o cara, nossa, e não adianta, você pode falar 1 milhão de coisas, o cara sempre fez. Ele vai sair por cima. Ele sempre vai puxar esse lugar. O cara fala, eu quase morri. Falou, nossa, eu morri por 15 minutos, mas Deus me restaurou. Deus me restaurou. Então ele fala da maldade que está envolvida na fofoca, do egoísmo que está na fofoca, mas fala dessa questão da vaidade, você entendeu? Que também está incluído nesse lugar aí. Ou então alguém que fala e diz assim, tem gente que é muito doido o ser humano, né? Fala assim, não, eu falo a verdade, doa a quem doer. A gente tinha comentado também. É o álibi outro para ser episódio. estúpido, né? O cara Como se fala fosse assim, permissão, né? Pra como falar se- do jeito que quer. Exatamente. Não, eu falo a verdade, eu não minto. Mas tem horas para se dizer a verdade. Você entendeu? A gente falou disso numa hora que é no velório, né? Então você vai no velório e aí lá você vai falar a verdade. Não, você precisa refrear a sua língua. Você entendeu? Por mais que seja, você tem que chegar lá e entender que naquele momento não é o momento de você cobrar a dívida de alguém, por exemplo. Entendeu? De você dar uma lição de moral em alguém. Entendeu? É um outro momento. Naquele momento é para fazer tal coisa, é foco.
Então, parece que Tiago, do versículo 1 do capítulo 3 até o 12, ele vai colocando todos esses elementos de maneira muito prática, né? E aí é que a gente consegue ver isso bem. Ele fala, meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais direta. Ele está dizendo, se você sabe muito, o que você sabe vai ser cobrado de você. Você entendeu? Então a gente fica esperando muitas vezes de algumas pessoas e se decepciona. Por quê? Porque a gente via essa pessoa como um mestre e a gente passou a esperar mais essa pessoa. Vocês vão lembrar, eu espero pelo menos que lembre, da questão de considerar fracos e fortes, que Paulo vai falar, né, em Romanos, Efésios, né, que vai falar sobre esse tipo de processo. Quer dizer, presta atenção. Se você diz que você é forte, você entendeu? Então haja como forte e tenha misericórdia do que é fraco. Não façam muito de vós não se ponham muito de vós nesse lugar, porque muito vai ser cobrado de você. Ele está falando o mesmo tipo de pensamento aqui, o Tiago. Lembra? Questão que a gente conversou se Lutero tinha razão ou não do processo inteiro? A grande questão está aí. Lutero não consegue enxergar esse tipo de processo e fala, esse Tiago é maluco. Mas Tiago está seguindo todos os pensamentos de Jesus, os pensamentos do apóstolo Paulo, as coisas que estão registradas também nos evangelhos. Entendeu? Lutero não conseguiu compreender esse processo direitinho. E aí ele vai fazer essa crítica. Mas o nosso amigo Tiago, ele está exatamente falando sobre isso. Ele está falando, presta atenção, se você se põe para saber muito, vai ser cobrado de você que você saiba. Sabe o negócio da entrevista? Em inglês está escrito. Aí você põe assim, fluente. Aí o cara te chama para reunião e começa a reunião em inglês. Mas você não é nem intermediário, nem iniciante você é. E aí você passa vergonha, porque vai ser cobrado isso de você. Sim. Você coloca lá intermediário, mas você não é nem iniciante, e isso vai ser cobrado de você. Vai lá e fala a verdade. Você entendeu? Por quê? Sim. Quando você coloca que você sabe, você tem que chegar lá e saber mesmo de verdade, né? O Carlos tá fazendo segunda graduação, ele agora na Batista Pioneira, né? E aí ele falou que foi fazer a prova e fez rapidinho, né? E ele falou assim... mas também eu já fiz uma graduação em teologia, né? E aí é óbvio que eu vou lá e vou fazer, quer dizer... E é esperado que ele realmente saiba. Sim. Se ele for fazer uma prova que um iniciante leva 4 horas e ele, que já tem um bacharel completo, leva mais de 4 horas para fazer, mais do que o iniciante, eu vou falar, pô, Carlão, que negócio é esse? Mas o cara vem para mim e fala, não, eu fiz a prova em 1 hora. Óbvio. É o que se espera de alguém que está colocado nessa posição, né? Sim, eu acho que é a obrigação, até brincando com isso da prova, alguns alunos perguntaram para outros, ele saiu muito rápido. Aí uma menina que já me conhece lá, mas ele já é formado. Tem algumas matérias que ele já até dava aula. Então a obrigação é fazer. Mas o que eu gosto desse texto, e como o JP falou no capítulo passado também, que é a ideia de um texto corrido, é que a gente está falando bastante de práticas, de como você tem que mostrar, só que ele já vem no meio para você não se vangloriar, né? Porque você está, então eu tenho muita fé, porque eu mostro através das minhas obras, olha como eu sou bom, como eu sei fazer. E aí ele já fala, calma, não é bem assim. E já começa falando, se você é mestre, se fosse você, orava mais, porque a sua cobrança vai ser muito maior. E a ideia de que a nossa vida prática, de nada adianta se entra nesse ponto que o JP falou. Se você está se vangloriando, você não vai chegar a lugar nenhum. Ontem a gente estava brincando, a gente foi almoçar, o Kaká estava com a gente, aí compramos a feijoada aqui, o JP falou, vou levar para o Luizinho. Aí chegamos aqui, eu falei, Luizinho, a gente trouxe a feijoada para você. Aí ele foi brincar e falou, não, Luiz, eu que trouxe, porque o Carlos não lembrou. Eu falei, então já perdeu todo o mérito que tinha, agora já ninguém trouxe mais. Foi o Kaká que pediu para entregar. Agora que você já se vangloriou, já era. Mas eu brinquei com ele e falei assim, não, porque eu sou um bom pastor, e eu pensei na minha ovelha. Aí ele falou, mas já perdeu o mérito, eu não quero mérito, eu só quero jogar na cara dele. Eu quero ter razão, né? Então, quando a gente já perde essa questão do foco, e a gente começa a buscar mérito, a coisa não vai acontecer. Lá no campo missionário eu tenho visto muito isso também. Tem um senhorzinho que é o senhor Roman, já tem 84 anos, e ele faz a coisinha dele lá, sem ninguém ver, sem ninguém saber se ele... Liga e desliga o gerador. Liga e desliga o gerador. Ele tá lá capinando, tá passando o aparador de grama.
Porém, não tem mérito. Ele não está fazendo para que você veja, ele não está fazendo para que as pessoas falem, olha, ele fez. Tanto que é engraçado que a coisa funciona tanto com ele que as pessoas nem percebem se ele sai e outra pessoa assume. Porque já está na cabeça de todo mundo que ele é a pessoa que faz isso. Então, teve uns dias que ele foi para a cidade, eu fui ligar o gerador. Muitas pessoas nem perceberam que ele saiu. Porque falaram, as coisas continuam acontecendo. Quem faz isso é o seu Romo. Porque ele nunca se vangloriou, ele simplesmente materializou o trabalho dele. Ele está fazendo e não interessa se as pessoas vão apontar para ele ou não. Ele está sempre fazendo. E justamente os trabalhos que ninguém vê, que é o que a gente brinca na igreja, né? Eu fiquei muito feliz nesse tempo voltando, porque eu vi muitas pessoas que não eram tão envolvidas em tantos ministérios, mais engajadas. E nunca dá problema quando a pessoa quer trabalhar na limpeza, na recepção, porque ninguém quer fazer isso. Então você realmente vê que as pessoas estão envolvidas porque querem entregar. O que geralmente dá problema em igreja é quando a gente fala de vaidade. Então o cara vai estar lá na frente, ele prega, ele canta, ele é líder de alguma coisa. Agora, os ministérios que você vê que as pessoas se entregam e são invisíveis na igreja, você realmente vê que elas materializam a fé sem nada em troca. Às vezes nem gosta que você lembra que ele participa daquele ministério, que ele só quer fazer e que o mérito seja entregue para Cristo. Agora, JP, eu acho que eu percebo, não sei se a Michele também acompanha isso que o Carlos está falando é muito legal, que as pessoas fazem sem querer mérito, sem querer destaque, mas tem muita gente que faz e quer mostrar que fez. Né? Tudo bem que ele está fazendo uma obra, está colocando na prática, mas essa questão dessa vaidade, igual o Carlão falou, de querer aparecer, olha, eu estou fazendo, isso também é ruim. É o que ele brincou, ele falou, você já perdeu o mérito. Se você quer aparecer, se você faz por uma coisa... Mas olha como é interessante. Já recebeu isso, aqui, como Deus né? Igual bom. o fariseu. Exato. Esse é o pensamento. Não façam como os fariseus, ele fala. Não orem como os fariseus. Porque eles oram nos lugares altos, nos lugares públicos, porque eles querem ser vistos. Uhum. Eles nem estão interessados nas palavras que eles dizem. Nem é uma petição verdadeira. Porque a verdade é, eles querem ser vistos. Então o que sai da boca dele é falso. Porque ele quer ser visto. Mas ele diz, mas Deus é tão bom que até isso ele dá para eles. Eles recebem, né? Porque qual era a oração verdadeira? A que parte do coração, a que parte do natural. O que realmente eles querem? Ser vistos. E eles foram vistos? Foram. Então Deus concedeu até isso, porque o pedido verdadeiro é o que vem do coração. Entendeu? Deus já nem prestou atenção na palavra dele, olhou para o coração, o que o coração estava dizendo e entregou para eles o que realmente eles queriam. Era ser vistos. Ponto. Essa relação a gente parou de ter. De eu só faço, eu não quero ser visto. A gente parou de ter. Então a minha vaidade não permite que eu só faça, porque eu quero ser visto. Eu quero que as pessoas elogiem. Quando você começa a gostar dos elogios, quando você começa a gostar de ser visto, uau, você está um passo de parar de acreditar em Deus de verdade. Esse é o ponto. Perigoso. Tá? Perigosíssimo. Esse é o primeiro passo para uma apostasia, porque você começa a acreditar em você e começa a acreditar que você pode fazer as coisas. Você se torna o seu ídolo, você vira idólatra. Eu digo para as pessoas, né? A Gabriela uma vez veio e falou assim, pai, tem uns haters aí no seu Instagram, porque eu não tenho Instagram no meu celular. E eles estão falando um monte de coisa tal, porque eu fui num podcast, fez um recorte lá. E aí eu falei assim, nossa, filha, que legal, o que os caras estão falando? Ah, estão falando, você é um gordo comedor de torresmo. Pô, esses caras me conhecem mesmo, meu, porque eu gosto mesmo de torresmo, o que é que eles sabem, meu? Entendeu? E comecei a tirar barato disso. Nem os elogios eu quero permitir que entre no meu coração, nem as críticas, que servem para me destruir. Uhum. Entendeu? Esse é o ponto. A partir do momento que eu permitir que os elogios entrem no meu coração, as críticas vão me fazer mal. Se eu permitir qualquer um desses dois, é porque a minha vaidade está sobressaindo. Entendeu? Uhum. Se eu permitir que os elogios entrem no meu coração, eu fique dependente de elogios, as críticas vão me fazer mal. Então eu não permito nem os elogios, nem a coisa. Nossa, pastor, foi muito boa a sua palavra. Que legal.
Os ouvintes aqui falam, nossa, que maravilha, JP, não sei o que. Eu falo, beleza. Eu entendeu que faz alguma coisa por causa do Espírito de Deus. Sou eu grato entendo e que é segue o por jogo. causa do Espírito de Deus. Eu sou grato no sentido de ser usado por ele para fazer, Sim. mas eu sei que não é meu e eu não quero nem os elogios, como também não vou aceitar as críticas. Porque se os elogios vierem, minha vaidade vai ser maior e eu vou cair. Eu vou abandonar o Senhor. Se a crítica vier, eu vou ficar decepcionado, vou ficar deprimido e vou abandonar as coisas. Então eu não posso permitir isso. Pode ver Jesus. Ele não estava preocupado com a crítica dos fariseus, nem com os elogios dos bajuladores. Você entendeu? Eu não estou dizendo que nossos ouvintes são bajuladores, não tem nada a ver. Mas ele não estava preocupado com essas duas coisas. O foco dele era o Senhor, saber que ele era servo do Senhor e que ele tinha que cumprir uma missão. Nesse lugar é que a gente fica. Sim. Tá? Quando você permite que essa vaidade chegue até você, você já não vai conseguir respeitar mais ninguém. Você vai estar acima dessas pessoas. Você entendeu? Então você vai se vangloriar, você vai se gabar. Você vai ficar, não, eu faço, eu sou fera. E vai mostrar isso para as pessoas. Suas falas, elas serão de humilhar as pessoas que estão perto de você. As pessoas não vão se sentir mais como iguais. Elas vão sentir como suprimidas por você. Essa é uma das piores coisas que podem acontecer na humanidade. Das pessoas chegarem perto de você e ficarem subjugadas na sua dignidade porque elas se sentem inferiores a você. Não é papel nosso fazer isso. E a gente tem que fugir disso de qualquer jeito. Sim. Você entendeu? De qualquer jeito. Nós 4 que estamos aqui somos pessoas públicas. E isso é um negócio. Por quê? Porque se isso entrar no coração de vocês, que você é fera, porque você é um bom apresentador, se ela é uma boa produtora, uma boa apresentadora, eu sou fera, você entendeu? Quando os ouvintes vierem visitar a gente, vão cair na realidade que a gente é um bando de tranqueira. E aí acabou o ministério que a gente pratica, entendeu? Quando eles vierem aqui, a gente sabe, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Eu sempre falo o testemunho do Dr. Sócrates, que jogava no Corinthians. E o cara pergunta para ele como é que você conseguia conversar com o Birubiru e com a Taliba. Você lembra do Ataliba? Sim. Era gago o Ataliba. Uhum. O Ataliba ficava cheio de mosca, assim, andando perto dele. Né? Você ficava lá, assim, as moscas perseguiam ele. E o Birubiru é o Birubiru, né? Aí ele falou, os caras nem terminaram o Mobral, né? Não conseguiram nem nada. Como é que você conversa com ele? Um cara estudioso, um filósofo, né? Politicamente engajado, porque ele foi das diretas já e tudo e tal. Ele é o cara da democracia corintiana, né? Aquele negócio todo. E ele falou assim, mas a gente não estuda para ser melhor. A gente estuda para ser igual. Se eu estudei tanto, como você está falando, e sou politicamente engajado, como você está falando, um filósofo, como você está falando, eu tenho que saber conversar com todo mundo, porque nós somos iguais. Falei, uau, mano, o cara nem é crente, miserável. Deu testemunho, entendeu? né? Um bebedor daquele louco. E o cara dá um testemunho desse. É disso que Tiago está falando. Se você não refreia a sua língua no sentido de, olha como eu sou fera, eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? Acabou tudo. Você entendeu? Porque você precisa aprender a refrear a sua língua. Tá? O legal Precisa que você tá aprender que falando- existem momentos das coisas serem ditas. Ó, do legal que você está falando, que o versículo 2 fala assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Muito bem. Lembra, ele vai usar também um exemplo que é o do cavalo, né? Sim. Logo em Que você seguida. coloca lá e vai refrear ele pela boca, né? Porque você coloca como é que chama lá? Põe na boca. Você trabalha lá com ele, é por aí que ele coloca vai. freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, né? Exato. Mas como é que chama aquele que põe assim? A rédea, né? A rédea, rédea. isso. Você põe a rédea aí, ela fica presa realmente aqui. Então, se o cara puxa assim, quase quebra o pescoço do cavalo e ele vai frear, você Sim, entendeu? sim. Você quer que ele vá para cá, você dá um sinal para ele para a direita, dá um sinal para ele para a esquerda, e é pela boca que se faz isso. E esse exemplo é muito legal. É Entendeu? verdade. Porque pode levar você para qualquer lugar, a sua língua.
Se você souber dominar ela, colocar as rédeas curtas na sua língua, você vai ser paz ou você vai ser guerra. Você vai ser humilde ou você vai ser vaidoso. É pela língua que as coisas acontecem. Tiago é tão prático. Ele é tão maravilhoso de ser lido que você começa... A gente vai apanhando o tempo todo dele, né? Porque você começa a pensar nas circunstâncias da sua vida, você fala assim, ei, mano, olha eu. Você entendeu? Olha eu aí. Fiquei bravo com uma pessoa, né? Aí, saio falando, por causa disso, porque não sei o que. E aí eu vou contar só pra gente quanto tempo a gente tá. Ali na tela. Tá bem pertinho. Então, pra gente ir pro intervalo, eu vou contar uma história. Uma vez um cara procurou um sábio, né? E falou, eu quero ser seu discípulo. Ele falou, tudo bem, você vai ser meu discípulo então. E aí começaram a andar um pouco juntos. Daqui a pouco o sábio virou pra ele e falou assim, olha, não dá pra gente você ser meu discípulo, porque falou lá alguma coisa pra ele e tal, e ele ficou muito chateado com isso. Então ele saiu falando mal do sábio por todo o vilarejo. Porque o cara isso, porque o cara aquilo, porque o cara não sei o quê, por causa de não sei o quê e tal. E ficou tudo aquele negócio. Passou o tempo, esse cara se arrependeu. Falou, puxa vida, eu vou lá pedir de novo para eu ser discípulo dele. Aí chegou lá e falou assim, olha, mestre, eu tô arrependido das coisas, eu sei que eu não fiz muitas coisas e por isso o senhor não quis mais andar comigo, tal, não sei o que lá, mas eu tô arrependido, eu vou consertar tudo isso, tal, e eu quero ser seu discípulo de novo, o senhor aceita? Ele falou, não, claro que eu aceito, mas antes você tem que subir lá na montanha e abrir um travesseiro de penas, lá no alto da montanha. Abre o travesseiro de penas e deixa as penas voarem. Aí ele vai lá, tal, puxa vida, meu mestre, como ele é legal. A única coisa que ele me pediu é que eu subisse aqui na montanha e que eu rasgasse o travesseiro de penas e deixasse as penas voarem. Olha que coisa linda, o pôr do sol, as penas voando. Imagina, deve ser linda, né? A brisa suave e tal, as penas voando e tal. Aí ele voltou, o mestre, legal, agora você é meu discípulo de novo. Minha primeira tarefa, sobe lá na montanha e recolhe todas as penas. Possível. E ele falou assim, não dá. E aí o mestre diz para ele assim, quem não refreia a sua língua é que nem penas jogadas ao vento. A gente nunca mais vai conseguir recolher de volta aquilo que a gente falou. E aí é que está o problema. Quem refreia a sua língua é perfeito. Porque não vai precisar recolher muitas penas que saíram voando com o vento. Quando a gente não consegue fazer isso e a gente não permite que isso aconteça, a coisa acabou por aí. Tiago está falando sobre isso. Tiago está falando se você precisa refrear a sua língua. Fala mal da esposa, fala mal do marido para os filhos, fala mal dos filhos para não sei quem, né? Aí é um problema sério, porque depois você não vai conseguir voltar atrás. Acho que tem Provérbios, tem um versículo que fala, né? Até o tolo, quando fica calado... Parece sábio, né? Não, o Romário falou isso do Pelé. Né? Aquela parafraseando... O Pelé calado é um sábio. Se pensarem que você é idiota, não abra a boca, senão eles vão ter certeza. Né? É melhor você ficar quieto. Muito bem. E é o tema de hoje deste programa Nos Caminhos da Fé, o controle da língua. Está sendo uma aula, um aprendizado, e como o JP disse, lapada em cima de lapada, gente. E eu quero convidar você para participar conosco através do nosso WhatsApp, 11974181 e também você pode deixar o seu comentário aí no chat do nosso canal do YouTube, youtube.com/@RTM Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Nos Caminhos da Fé. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia. Você está na RTM Brasil. O que acontece com dois pastores separados por 50 anos de idade que se sentam para conversar? No programa Entre Gerações, o pastor Irlande Pereira de Azevedo, uma das maiores referências pastorais do Brasil, e Reinaldo Júnior compartilham experiências, aprendizados e reflexões sobre fé, família e legado.
Um encontro entre memória e esperança, conectando o passado, o presente e o futuro da igreja. Entre Gerações, estreia sexta-feira, dia 17 de julho, às 4 da tarde, na RTM Brasil. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Sua trilha começa aqui. RTM Brasil. Informação que edifica. Música que inspira. Sabe aquele momento do dia em que você só precisa de uma palavra de esperança? Agora imagina quantas pessoas vivem isso todos os dias. A RTM Brasil leva essa mensagem mais longe, mas para isso precisa de gente como você. Cada contribuição fortalece essa missão e ajuda a alcançar mais vidas. Se cada ouvinte doar 50 centavos por dia, o que representa R$15 no mês, a RTM Brasil pode fazer muito mais. Acesse agora doe.rtmbrasil.org.br. Repetindo, acesse doe.rtmbrasil.org.br e faça parte disso. Imagine um lugar onde fantasia e fé se encontram, onde escritores de todo o Brasil se reúnem para celebrar as histórias que revelam a beleza do Evangelho, do sci-fi ao terror, da fantasia à não ficção. Esse lugar existe e tem nome: FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, de 16 a 19 de julho de 2026, no Memorial da América Latina em São Paulo. Você encontra autores, editoras, painéis exclusivos e lançamentos. Entrada gratuita. Inscreva-se agora em fefic.com.br. FEFIC se escreve com 2 Cs. FEFIC 2026. Todos os mundos em que ele habita. Você está na RTM Brasil. Esta é a RTM Brasil, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça ou assista nossa programação em rtmbrasil.org.br. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Estamos de volta com o programa Nos Caminhos da Fé pela RTM Brasil. Muito obrigado a você que está conosco. E, claro, para você que ainda não adquiriu a sua Bíblia de Estudo Rota 66 e também não adquiriu o livro Comentário Bíblico de Tiago, escrito aí pelo professor Itamir Neves. Michele Gomes, como o ouvinte deve proceder? Olha só, Cacá, você que está chegando agora precisa salvar o nosso contato. Temos aí o nosso WhatsApp, então aproveita para salvar na sua agenda, no seu celular, enfim. 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Comenta aí o que você está achando desse estudo. Já estamos no 6º episódio. É uma série de 11 episódios, mais da metade, então eu quero saber de que forma esses ensinamentos, essas orientações tão práticas de Tiago, mas que mexem tanto com a gente, tem aí o que elas estão provocando dentro do seu coração, da sua mente, como você tem entendido. E tem também o nosso chat no YouTube. Então procure lá, youtube.com/RTM Brasil. Você pode interagir por lá também e aproveita para compartilhar o link, né? Divulgar essa série para que outras pessoas sejam alcançadas e que essa série também faça impacto e transformação na vida dessas pessoas. E você pode adquirir a Bíblia de Estudo do Rota 66 aqui na loja da RTM Brasil com preço bem acessível, um preço diferenciado para você ouvinte. Acesse loja.rtmbrasil.org.br. Esta é a capa preta, mas também tem a capa caramelo, né? Que a Michele... Tem que ter a dancinha, Mi. Igual aquele dia. Aí. E também o livro, né? Comentário Bíblico de Tiago, a Carta da Sabedoria, que também está com preço bem acessível no nosso site, loja.rtmbrasil.org.br, e a gente continua caminhando sobre esse estudo, Carta de Tiago. Pelerran, a gente consegue aprender também com os nossos erros? Deus transforma aquilo que a gente faz de errado em algo bom?
Com certeza, né? A gente tem a questão de onde abundou o pecado, superabunda a graça, mas isso é uma das coisas assim que mais me chama a atenção no texto. O pastor citou o exemplo do fariseu, de como Deus entrega, e Deus converte em bênção, muitas vezes, os nossos pedidos ruins também. Não que eu deva me apegar a isso, mas na verdade eu acho que me dá um conforto de que Deus é soberano, mas ao mesmo tempo me dá um medo de estar fazendo parte da obra só para ser um exemplo negativo. Então eu penso que esse fariseu sobe para orar, as pessoas estão vendo e muitas pessoas vão se inspirar e fazer coisa boa, mas o que vem do coração dele é muito ruim. Paulo vai falar também, não me interessa a sua motivação ao pregar Cristo. Se você está pregando Jesus, ele vai fazer alguma coisa. Mas quando a gente olha para a nossa vida cristã, muitas vezes a gente está nesse lugar. A gente está falando de Deus, as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão chegando na igreja, o trabalho está avançando. Mas quando você olha no coração, você não está fazendo aquilo com a motivação correta. E acho que esse deve ser o medo de todo aquele que leva o evangelho. Ele começou falando aqui agora dos mestres, enfim. Mas será que a gente tem realmente refletido sobre isso? Porque, como o JP disse, a nossa vaidade é grande. É muito difícil a gente tirar essa questão do mérito 100%. Você vai receber um elogio, acho que em algum momento você até fala, Deus está me capacitando, mas sempre tem uma ponta do seu coração que está lá, realmente eu estou mandando bem agora. Dá uma massageada. Né? Melhorei, realmente agora eu canto melhor, eu toco melhor. E eu não estou falando que essas coisas não devam acontecer, você tem que ver o quanto você está avançando. Paulo também é muito claro com isso, né? Nem pense nem mais nem menos, seja correto. É importante saber onde você está, para onde você está caminhando, mas qual realmente é a motivação do seu coração? Porque quando a gente recebe exemplos como ele citou agora do Dr. Sócrates, é doído para a gente, porque a gente tem que aprender com quem não é cristão a ser cristão. O não crente tem que chegar para você e falar, cara, não é assim que você deveria agir? Eu contei para o JP já o exemplo de quando minha mãe morreu, eu e meus irmãos somos cristãos, então estava todo mundo ali no hospital e estava o meu padrasto, o único que não é cristão. E estava o clima, o famoso clima de velório, acabou de morrer, está todo mundo triste e tudo mais. E ele foi o único que falou, cara, hoje, na verdade, a gente tem que estar alegre, porque hoje quem perdeu foi o câncer, porque sua mãe está com Jesus. E quando ele fala isso no meu ouvido, eu penso, eu não sou crente, porque esse cara não conhece o evangelho, foi guiado ali pelo Espírito, nem sei de onde ele tirou essa sabedoria, porque eu nunca falei isso para ele, não sei se minha mãe em algum momento falou, mas ele conseguiu reconhecer a mão de Deus. Ele saiu do velório, o JP estava lá também, e falou, cara, é diferente. Essas coisas que vocês fazem aí de igreja, de crente, deu para ver que tem uma coisa diferente. E às vezes a gente que está cercado pelo evangelho, a gente que está fazendo a coisa avançar, a gente que sabe da importância de refrear a nossa língua, ainda estamos fazendo de qualquer jeito. A gente não está virando para o caminho correto. Tem até uma frase não é do pastor Wilson, mas ele fala bastante que navio velho demora para fazer curva. E a gente às vezes demora, tomando bastante tapa, até o leme ir virando aos poucos. E quanto a gente vê pessoas que não têm acesso a tudo isso, mas conseguem cuidar melhor da sua língua, conseguem dar um exemplo melhor. Eu sempre falo, todo mundo conhece alguém que só falta Jesus, né? Porque você fala, rapaz, tem uma postura de um cristão, mas não conhece a Cristo. E às vezes a gente que conhece ao Cristo não tem essa postura. E usa esses subterfúgios, né? Não, eu falo mesmo, eu sou verdadeiro, eu sou sincero, eu tenho que ser assim. Mas como é interessante quando você repara que a pessoa é sábia. No conselho pastoral lá da igreja, nós somos em 6. E a gente tem, assim, por mais que o JP fuja disso, ele é o que guia o conselho. Então a gente está ouvindo ele. Mas é interessante que a gente tem um pastor mais velho que ele, que é o Cacuto. E geralmente ele está quieto. Ele, não, cara, vocês conhecem aqui da rádio também, o Cacuto, tranquilo. Se o Cacuto levanta a mão na reunião e dá uma opinião que é contrária a todos os outros, todo mundo... acho que é melhor fazer assim mesmo. Deixa eu falar que o Cacuto, assim, para quem conversa e convive com o Cacuto, não tem ideia de tudo que o Cacuto representa e de tudo que ele já fez, até em matéria de estudo. Sim. Mas se você sentar aqui com o Cacuto, você conversa com o Cacuto horas e em nenhum momento a gente percebe o quanto o Cacuto ele é tão culto, tão estudado, e não mestrado, se apoia nisso enfim. em nenhum momento. Tanto que a gente chega lá na igreja, tem até medo de pregar quando ele está lá. Porque ele anota grego, mesmo. E ele senta para anotar. E ele é incapaz de... É questão de refrear também a língua. Tenho certeza que ele tem hora e fala, isso aqui, hein? Mas, de boa, ele vai lá, ainda te elogia ainda. Fala até uma vez que eu fui pregar, né? Tava o Dr. Shed. Aí eu fui lá, preguei e tal, né? Porque quando eu vi o Dr. Shed, a dona Patrícia... Gelou, né? Eu falei pra minha esposa, meu Deus, o Dr. Shed tá aí. Ai, que delícia, eu vou
abraçar ele, faz tanto tempo que eu não vejo. Que isso, Márcia? Eu falei, tá maluca? Eu sou eu que vou pregar. Ai, meu Deus. Bom que ela te apoia, né? Aí, beleza, fui lá e preguei, né? Terminou assim, o Dr. Shed veio, muito bem. Aí o irmão é corajoso, ele disse. Aí eu fiquei com medo de perguntar. Mas por quê? Vai que ele diz, né? Aí passou o tempo, a gente veio gravar o Apocalipse. Gravar o Apocalipse. Aí é bom, né? É deixar para trás. Que era o Rota 66. Você acha no canal do YouTube da rádio, você acha lá a gravação do Apocalipse. Saião é o Dr. Shed. E aí a gente veio aqui gravar, né? Inclusive a gente pôs uma plaquinha, né? Coisa, não entre, gravação do Apocalipse. Aí ninguém entrava no estúdio, né? E aí a gente lá sentado com ele falou, tinha uma coisa que eu queria perguntar pro senhor. Sempre tive assim meio receio assim, de perguntar, o que é, meu irmão? Aí eu falei, aquela vez que eu preguei, claro, no consórcio, né? Ele falou, eu falei, lá no consórcio, tal. Eu preguei e tal, a hora que terminou, o senhor virou para mim e falou assim, o irmão é corajoso. Aí, e eu sempre fiquei na curiosidade de perguntar o que era isso. E ele disse assim, o irmão lembra? Eu falei, lembra. Ele falou, eu esqueci. Acho que ele não quis falar, meu irmão tá louco, é um herege, miserável. O cara refreou a língua dele, você entendeu? Para me edificar. Entende? Tenho firme convicção, assim, de ouvir. E ele falou assim, eu já esqueci o que era. Você entendeu? Mas o irmão vai bem, o irmão manda muito bem. E ponto. Só. E acabou. Aí eu fiquei, beleza, o cara não quer dizer, porque deve ter sido muito ruim, né? Mas assim... Ou não, né? Ou realmente ele esqueceu. Era um detalhe, na nossa cabeça a gente já cria a história que você já falou do macaco lá, do carro que quebra, enfim. É verdade. Não, mas aí, vê, o cara ele é capaz de fazer isso. O Cacuto também é capaz de fazer isso, entendeu? De ouvir, talvez, a sua pregação ruim e ainda anotar coisas boas dela e dizer para você, obrigado, porque Deus falou comigo hoje. Eu não sei se você vai lembrar, porque faz muito tempo. Era na época que no MISPA ainda tinha pregação dos alunos. E eu estava sentado com o senhor, e aí alguém subiu para pregar e estava difícil aquele dia. E eu lembro que a gente, na nossa quinta série, estava, hoje tá ruim aqui hoje, não sei o quê. E o Cacuto era o cara que estava anotando, aí ele subiu para encerrar o culto. E aí, em 3 frases, ele praticamente consertou todo o sermão e ainda agradeceu a pessoa. Eu lembro que a gente olhou, a gente precisa ter mais parecido com ele, que eu passei... Ser mais crente, Porque eu passei a mensagem toda falando, isso ainda bem que ainda está estudando, porque falta muito. E é interessante, porque quando a gente acha esses homens e mulheres espirituais que aprenderam a fazer isso, a coisa é muito diferente. O pastor conhece um outro amigo nosso também, que é o Deusuíto, que a gente brinca que ainda é o Cacuto, com menos grife ainda, que ele é menos conhecido. Ele é super singelo. E eu preguei algumas vezes na igreja que ele pastoreia, e é muito interessante, porque tem as suas crises, e os líderes de jovens sempre reclamando muito dele. Me chamam e falam, não, porque o pastor é muito calmo, é muito não sei o quê. Ele é muito calmo. E aí fala uns 15 minutos, aí no final está falando, mas eu tô errado, porque o pastor é tão bonzinho, você entra lá para brigar com ele, ele pede desculpa, ele tá sempre com a palavra de paz, eu que preciso mudar. A pessoa sozinha, na sua discussão, ela chega à conclusão que ela está errada. Já entendeu que precisava refrear a língua. O certo é ser calmo como ele. E esse é um negócio, né? Quer dizer, quando ele fala da língua, olha o versículo 10, né? Ele fala, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Se a gente anda com Jesus, se a gente diz que é filho de Deus, se a gente caminha com Ele, e se a gente diz que tem fé em Jesus, a gente precisa materializar as coisas. Da minha boca não pode sair maldição e bênção. Se eu creio de verdade em Jesus e se eu ando de verdade com Jesus, a minha boca deve sair bênçãos para todos os que estão ao meu redor, não maldição. Então, assim, cuidado. Entendeu que a gente está apanhando muito hoje? E eu estou apanhando bastante também. Vou tentar chegar até o final sem chorar muito, porque aí Deus fica batendo na gente, entendeu? De propósito, ou de propositadamente, ele fica fazendo isso. Mas a gente lembra do que ele também nos ensinou. Acho que foi os últimos episódios. Ele ama, ele exorta, né? Ele corrige
o filho que ele ama, né? Exato. Então, eu tô sendo exortada nem demora com essas... muito, né? E é muito rápido, porque eu tô sendo muito exortada com essa série, gente. Cada todo. episódio é uma Imagina eu que sou chapuletada. mais pecador do que você. Ah, tá. Você teve mais tempo para pecar mais. Bem, eu tenho mais tempo de pecados do que vocês. De vida. Então, essa relação é muito complicada pra gente, porque se eu vivo no mundo das ideias, não é fé. Mas se eu ponho ela em prática, ela vai me fazer sofrer. Mas é ela que vai aperfeiçoar a minha fé. É nesse sofrimento, nessa luta diária de pôr em prática o que a Bíblia está ensinando pra gente, é que vai aperfeiçoar a minha fé. Vai ser com choros e lágrimas, como é que é? Lágrimas e sangue, né? Sangue e suor. É assim, sangue, suor e lágrimas, né? Oh, glória. É isso. É desse jeito a vida cristã. E à medida que eu vou pondo em prática, o sangue, o suor e as lágrimas vão se saindo cada vez mais forte de nós, e é nisso que a nossa fé vai sendo aperfeiçoada de verdade. E usando mais uma frase para você anotar, Do curso um coach bom de marinheiro Cacá. não se faz com águas calmas. Ó. Boa! É no meio da tormenta. É no meio da tormenta. Ele que trabalhou se faz. vendendo biscoito da sorte, né? Santa Maria Pintainina já era, porque ficaram na calmaria há muito tempo, caíram no Brasil. Isso. Se realmente tivesse uma tormenta, eles tinham chegado nas Índias. Veja mas só, não teve, como é. veio parar Mas aqui, como né? Deus tem controle sobre todas as coisas, que acho que é isso que o Carlos estava falando no começo, que até esses processos também, todos na nossa maturidade, da gente jogar penas ao vento, até isso está no controle de Deus, e até isso ele faz ser bênção para todos os que estão ao nosso redor. É isso? Sim, eu acho que talvez a grande virada que a gente tenta ter na nossa vida é quando está acontecendo algum problema, alguma luta, você pensar, tá, Deus vai usar isso para abençoar alguém. E acho que essas são as maiores coisas que eu tento passar para o próximo também. Um outro fim de semana eu estava aconselhando um casal de jovens e eles estavam tendo dificuldade de manter a sua santidade no namoro. E muito pressionados por questão da igreja, de como funciona a sua igreja, de como vão poder falar isso com seus líderes, seus pastores, vieram conversar comigo, porque somos de igrejas diferentes. E aí eu conversei, tudo bem, eu acho que é um processo. O fato de você me procurar, isso para mim já demonstra que você tem uma maturidade cristã. Porque o cristão, ele não espera alguém descobrir que ele está em pecado. Ele vai confessar e ele vai procurar ajuda. Mas eu falei para elas, mas uma das coisas que eu aprendi é que se você já passou por isso, Deus vai converter isso em bênção na vida do próximo. Então você precisa lidar com esse problema, porque isso vai ser um testemunho para alguém. E eu lembro que eles estavam comentando que tem uma amiga em comum que começou a namorar um não cristão. E estava com o argumento de, não, eu sou muito crente, eu consigo me manter. Eu falei, Deus já está jogando na sua cara o que você precisa falar com ela, que você é crente, você não está conseguindo se manter num namoro cristão. Então ela vai ter muito mais dificuldade com um parceiro que não é cristão. Então Deus sempre vai usar as adversidades da nossa vida para abençoar alguém. E quando você enxerga cristãos que entenderam isso, é uma outra perspectiva. Realmente é pessoas que não estão mais preocupadas com o dia a dia comum. Olha o que acontece com ela, é um problema, mas isso vai ser convertido na bênção do próximo, e aí você realmente começa a dar graças em tudo. Tudo bem, eu apanhei em nome de Jesus, mas isso vai ser motivador para o próximo. Então, tudo que acontece na minha vida, se vai servir de bênção para outra pessoa, ainda que não seja diretamente para mim, isso já é maravilhoso. Você sabe, você está falando isso, eu assisti a um vídeo recentemente de um cara contando uma história, eu acho que ele é cristão, ele falou o seguinte, ele falou que um dia ele acordou pela manhã e na correria ele foi colocar a bota dele. E na correria de tentar colocar a bota, ele tentava colocar a bota, e ele forçou tanto que estourou, que ela rasgou. Só que a bota tinha zíper. E ele esqueceu que a bota tinha zíper. Era só abrir o zíper e encaixar o pé. Ele levou essa bota no sapateiro para consertar. Aí ele entregou para o sapateiro e falou, vai ficar quanto? O sapateiro falou, vai ficar tanto. E o sapateiro começou a chorar e a agradecer a Deus. Aí o rapaz falou assim, por que o senhor está chorando? Ele falou, não, porque o valor que eu cobrei do senhor é exatamente o valor que eu precisava para comprar lanche para minha filha, para ir para a escola. Aí o cara falou, tá vendo? Muitas vezes não é sobre nós. As coisas acontecem com a gente, mas é para beneficiar o outro. Então rasgou a bota dele
para que ele fosse no sapateiro consertar, e com o dinheiro que ele gastou, que ele pagou para o sapateiro estava comprando o que precisava para a filha. É entender que todo mundo é coadjuvante, né? A gente tem o mesmo personagem principal em todas as histórias, e acho que isso é difícil, porque você quer realizar seus sonhos, você quer cuidar da sua casa, você quer fazer o que você almeja, mas você não é o personagem principal da sua história. Então essa é a ideia de... Eram dois coadjuvantes conhecendo o personagem principal, que o que estourou a bota provavelmente chegou lá e falou, nossa, obrigado então Deus, e o outro muito grato porque Deus se mostrou presente. Então quando você olha para isso, realmente fica muito mais fácil refrear a língua. Por que eu vou ter vaidade? A história não é sobre mim. Ah, mas alguém falou mal de mim, alguém não está reconhecendo o meu trabalho. Tudo bem, eu não sou o personagem principal. Ele está reconhecendo o que Jesus está fazendo? Então está tranquilo, é ele que precisa brilhar, não é minha vida. Sim. Agora, é engraçado porque o versículo 11 e 12, ele vai fazer um tipo de parábola, né? Porque ele vai falar sobre a água, né? E aí, essa é a grande percepção de tudo, né? Quando você fizer a avaliação das coisas, você vai ter que chegar a uma conclusão. Que fonte é essa? E ele vai dizer, pode uma fonte de águas amargas dar água doce? Não pode, é da natureza dela. Se eu sou nova criação em Jesus, é da minha natureza descarregar bênçãos na vida dos outros e não maldição. Seria maldição se eu ainda fosse o velho homem. Mas o novo homem, ele não traz maldição para os outros, ele traz bênção. Se a minha fonte ainda é de águas amargas, é porque eu sou o velho homem. Se eu sou um novo homem, a minha fonte agora não jorra mais águas amargas, mas águas doces. E aí ele termina dizendo no 12, meus filhos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Aí a grande pergunta que a gente faz quando nossa língua não é refreada, quando ela fala de maldição e não de bênção, quando a gente descarrega a maldição na vida dos outros ao invés de bênçãos, a pergunta é, eu sou nova criação ou velha criação? A fonte que está jorrando da minha vida é a fonte do velho homem ou é a fonte do novo homem em Cristo Jesus? Talvez aí a coisa é muito mais profunda. Ele está falando, põe em prática, põe em prática, põe em prática. Você não consegue pôr em prática porque talvez ainda você não é uma pessoa regenerada pelo Senhor. Porque ainda a sua fonte é do velho homem e não do novo homem. E aí a gente tem um problema seríssimo para isso, para tudo isso. Então fica aí a nossa reflexão, né? Grande. As águas que jorram do seu interior são águas vivas? São águas de fonte doce? Do novo homem, da nova criação em Cristo Jesus? Ou ainda joga águas amargas, águas salgadas, que procedem do velho homem, que talvez ainda habite em nós? Pois é, algo para a gente pensar, refletir e colocar em prática. Será que a gente consegue colocar em prática tudo o que nós falamos hoje? Não é fácil, gente. Eu já comentei com o João Paulo Gouveia, acho que com o Carlos também, que ser cristão não é fácil. O título é bonito, eu sou cristão, mas colocar em prática tudo o que a gente aprende não é fácil. Por isso que a cada dia a gente busca a nossa santificação, né? A cada dia a gente busca o nosso aperfeiçoamento. Eu acho que nós tínhamos que andar com uma placa no peito dizendo o seguinte: estou constantemente em obras, que eu estou tentando melhorar a cada dia. Eu acho que vai muito nessa dependência, saber que não é por nós, mas é que a gente depende totalmente dele para conseguir colocar em prática tudo isso, porque nós somos limitados. Então é aquela oração diária, Senhor, me ajuda a ser parecida contigo, porque me ajuda a refrear minha língua, me ajuda a realmente ter palavra de bênção, porque quando a gente, às vezes, no impulso, no nervoso, solta alguma coisa, como o JP falou, plumas, né, ao vento, você não consegue depois voltar. Já foi dito, não tem como, não tem o que fazer, né? E em tantas situações que a gente passa e depois a gente se arrepende tanto. Então, fica aí essa reflexão para a gente realmente refletir na nossa vida prática mesmo, no dia a dia, o que a gente tem falado para os nossos filhos, para o nosso marido, para a esposa, para o colega de trabalho, né? Uma situação de estresse no trânsito, que às vezes, por
uma bobagem, né? Você se envolve numa discussão, numa briga, e às vezes vai para algo até mais trágico. Então, para a gente realmente trazer bênção, né, para as nossas vidas. Bem difícil, né, Carlos? Sim, com certeza. E mirar nos pequenos avanços. Como é uma caminhada de santidade que o Cacá falou, você vai evoluindo aos poucos. Conversando com uma amiga, ela falou que uma vez estava dirigindo, e aí estava de TPM, aí deu uma fechada, e quando ela viu, ela estava perseguindo o cara já. E o filho falou, mãe, calma, não precisa tudo Volta, isso. toma um chocolate. E aí ela falou, eu entendi que quando eu estou de TPM, eu prefiro evitar dirigir, e se eu tiver que dirigir, minha atenção é redobrada. Então já é um passo, você já entendeu que é um problema, então você agora vai avançar. Se todo irmão tiver essa consciência, eu creio que a gente chega na maturidade do varão perfeito antes que Jesus volte. Essa é boa, varão perfeito. Gente, o nosso programa está chegando ao final. Tem que ensaiar, Tem que ensaiar, vai. gente. Aqui tem o delay, tem o Vou delay fazer da de novo internet. aqui. Ninguém nos ouviu, né? Gente, o nosso programa está chegando ao final. Mas tem mais, a série continua. Fala, Deus. A Tem série mais. continua. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Para glorificar de pé a igreja. Para glorificar de pé. Eu só vou passar aqui para vocês o tema. Você tem aí, Cacá? Eu acho que o próximo tema tem a ver Não, eu com... tenho aqui, ó, é a verdadeira sabedoria, o capítulo 3, versículos de 13 a 18. Muito bem, a gente vai terminar, né, o estudo do capítulo 13, então no próximo episódio. É o capítulo 3, versículos É a de lição 13 de a casa, 18. então? É a lição de casa. Para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, anote aí, ó, o tema do próximo programa, a verdadeira sabedoria, está na carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Carlos Pelerran, sempre uma honra tê-lo participando conosco. A honra é minha, sempre bom estar aqui na RTM e sempre que puder estarei presente. É verdade. João Paulo Gouveia. sua. Obrigado mais Muito uma bom, vez muito pelos bom poder ensinamentos. estar aqui, João. Eu que estou aprendendo cada dia. Apanhei bastante hoje. Todos nós. Foi bom. Todos nós saímos daqui como se tivéssemos sido nocauteados. Né? E a gente vai, né, caminhando, aprendendo, Deus, ó. Quem manda ler a Bíblia? Como diria Então o vamos irmão, caminhar. o irmão Rock Balboa, não importa quanto você aguenta bater, mas sim quanto você aguenta apanhar. Né? Pois Mas o é. importante é seguir, né? O irmão Vai. Balboa. Irmão Balboa. Tirou do livro de Acrescentares, capítulo 7, verso 11. Isso, esse é forte. E Deus vai Gente, ó, capacitando. lembrando que nós estamos utilizando a Bíblia de Estudo Rota 66 para que você possa acompanhar conosco. Você pode adquiri-la através do nosso site loja.rtmbrasil.org.br. É a Bíblia de Estudo Rota 66 do professor Luiz Saião. E também nós temos o livro Comentário Bíblico de Tiago, Carta da Sabedoria, do nosso querido professor Itamir Neves. Dá para entender porque esse título, Carta da Sabedoria. A semana que vem a gente vai falar mais ainda sobre Próximo tema, né? A verdadeira sabedoria é o tema do próximo programa. E eu quero agradecer a você pelo carinho, a você que acompanhou um pedacinho do nosso programa. E eu quero te pedir mais uma vez, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. Comente sobre o episódio de hoje, como é que esse episódio falou aí ao seu coração. Mande a sua mensagem aqui no nosso chat, disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/RTM Brasil. Obrigado a você, tudo de bom e até o próximo programa. Prepare-se, porque o tema será a verdadeira sabedoria. Capítulo 3 do livro de Tiago, né? Carta de Tiago, do versículo 13 ao versículo 18. Te espero no próximo programa, Nos Caminhos da Fé. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.